Primeiro, eu queria agradecer, né, a organização do evento, dizer que fico muito feliz de participar de um evento como este, né, que, ao mesmo tempo que propõe toda uma crítica, ele tem o caráter propositivo e também tem o caráter de alimentar a esperança, que é isso que a gente precisa, né, diante das questões que estamos aí para pensar, refletir, enfim, para enfrentar. Bom, para discutir as implicações do hidronegócio e das políticas públicas de irrigação e o papel das resistências no estado do Ceará, eu vou dividir, né, preparei a minha fala mais ou menos em três momentos. Um é para discutir exatamente, mostrar exatamente como, de que forma o hidronegócio ele chega até o Ceará, né, região leste do Ceará, que eu vou mostrar para vocês. Em seguida, mostrar as implicações do hidronegócio e, por fim, um pouco das resistências. Então, é um pouco nesse sentido. Bom, essa é a Universidade Estadual do Ceará, a qual eu tenho uma experiência, né, de 4 anos, que estava dando aula nessa universidade, e trouxe a fachada da universidade, porque, para lembrar que tinha uma faixa, aí, até recentemente, que fazia menção, até homenageava, de certa forma, uma fala do Oscar, né, que falou ontem na mesa, que ele dizia que não tinha acordo, né, com o processo que vinha de mercantilização da água. E lá nós tínhamos uma faixa que dizia: aqui não temos acordo com agronegócio tóxico. Então, nessa universidade, que é a Fafidam, que é um campus lá da universidade, uma unidade da Universidade Estadual do Ceará, a gente tem um processo de construção coletiva do saber, do conhecimento, né, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, e aí já trago essa nossa parceria tem gestado esse grupo de pesquisa, que hoje a gente tem um trabalho que é de produzir um dossiê dos perímetros irrigados, que trata das 4 décadas de violações de direito no semiárido. Então, a gente entende que o saber ele tem, aí é o grupo de pesquisadores, e, além da Universidade Federal, a gente também está trabalhando com a Universidade, a UERN, que é do Rio Grande do Norte, e construindo o conhecimento junto com os sujeitos sociais e sujeitos políticos, e para esses sujeitos sociais e políticos que vêm lutando, né, para enfrentar todo esse processo. E também integro aí esse time da professora Larissa, né, a Larissa Bombardi, né, faço aqui o meu doutorado, discutindo um pouco essa questão dos agrotóxicos e a sujeição da renda da terra. Bom, esse mapa é só para vocês perceberem de onde eu estou falando, né, as questões que eu vou apresentar aqui, principalmente, fazem referência à região leste do estado do Ceará, que é o Vale do Jaguaribe, né? Mais precisamente, vou mostrar um pouco algumas questões acerca do Baixo Jaguaribe. Pronto. Essas aí são as 3 questões que mencionei para vocês, um pouco da fala, né, da minha fala, que é exatamente mostrar um pouco como vem se dando. O Inácio acabou aí já apresentando um pouco, né, desse processo histórico de construção dessas barragens, dos açudes, e a quem serviu e serve historicamente há mais de 100 anos essas obras hídricas. Enquanto ressignificação da seca, a gente percebe hoje que o hidronegócio ele é alimentado por esse conjunto de políticas públicas. E aí a gente vai falar um pouco também, após a chegada dessas políticas públicas de irrigação e do hidronegócio
que acontece no Ceará, né? Quais são as implicações disso? Então, é um segundo momento, e, por fim, falar um pouco das resistências para finalizar e da luta por reapropriação dos territórios. Bom, não sei se vocês conhecem um perímetro irrigado, né? Mas tentei trazer aqui só um conceito para aproximar vocês um pouquinho dessa realidade. É um conceito que venho construindo, já tem uns 10 anos que eu venho pesquisando essas políticas públicas, e pensando, claro, numa forma dialética, da mesma forma que acontece essa expansão do agrohidronegócio no campo, vai acontecendo também as resistências. Então, ele é um território construído pelo Estado, com o objetivo de racionalizar os espaços, alterando a paisagem e os modos de vida a partir da dominação da natureza e da desestruturação de parcelas dos territórios camponeses e indígenas, ao passo que incentiva o agrohidronegócio, implicando em conflitualidades, resistências e contradições no campo. Bom, não vou aqui poder, nem ter tempo de discutir um pouco melhor, aprofundar um pouco melhor esse conceito, mas isso se aproxima muito do que vem sendo discutido aqui no seminário desde ontem, que é essa ideia de separação, né, da natureza com a sociedade, né? Então, essa separação se materializa muito nessas políticas públicas à medida que acontece esse processo de racionalização, que tem todo um processo, aí tem raízes, né, filosóficas, dentro da perspectiva do iluminismo, raízes filosóficas lá na ideia de progresso, e que é disseminado pelas políticas públicas atualmente. Então, se a gente busca esse processo, não é algo novo, né? Entender os perímetros irrigados hoje, a concepção, como eles são criados, como eles são pensados, né? A base de sustentação que é dada, certamente, é algo que não é de hoje. E, portanto, é um processo que incentivou a constituição de aquilo que o Carlos Walter chama de um sistema mundo moderno colonial, e a própria ideia de Estado da razão, né? O Estado da razão, que, na verdade, é o Estado-nação, se baseia nisso. Então, quando a gente observa as políticas públicas dos perímetros irrigados, a gente observa que materializa muito esse processo, né? Pelo discurso, enfim, e pelas implicações que são geradas. A ideia de agrohidronegócio é em função da junção, que é uma discussão que vem sendo feita aqui também desde ontem, a junção dessa questão do monopólio da terra com a privatização da água. Então, são questões hoje indissociáveis, e me parece que é importante a gente dar uma olhada nesse conceito, que ele vem sendo discutido, é um conceito não recente, né? Foi trabalhado pelo Mendonça, hoje o professor Tomás Júnior vem discutindo esse conceito, mostrando como esse polígono do agrohidronegócio vem se expandindo, e a região Nordeste acaba também fazendo parte desse processo. Bom, então, é só uma imagem mostrando o que é uma comunidade, essa é lá do Rio Grande do Norte, na verdade, eu trouxe porque era um intercâmbio que estava sendo feito junto com as comunidades do Vale do Jaguaribe. É uma comunidade camponesa, né, que tem lá a sua relação, afetividade com o território, relação com a terra, e que, em seguida, a gente observa exatamente isso, né? É a destruição inteira de inúmeras comunidades que vem acontecendo no sertão para a implantação dos perímetros irrigados. Logo, a primeira fotografia mostra a cisterna, né, que restou da casa, que foi destruída. Então, esse processo acontece de forma corriqueira, né? No perímetro Tabuleiro de Russas, tem cerca de 30 comunidades que foram destruídas, expulsas, para dar lugar a um perímetro irrigado. Rio Grande do Norte, né? O Apodi, lá na Chapada do Apodi, está prestes a serem atingidas cerca de 50 comunidades. Então, para dar lugar a um perímetro irrigado, que é essa racionalidade que vocês estão vendo. Vai dar lugar aos canais, e aí a fruticultura irrigada, né? Tem também a soja por lá, a soja semente. Bom,
Mas como chega esse agrohidronegócio no sertão? Como chega no Vale do Jaguaribe? Eu trouxe algumas das políticas públicas, né, mais atuais e que garantem essa expansão do agrohidronegócio. Esse é o açude Castanhão. No finalzinho, eu vou passar um videozinho rápido, de 4 minutos, que vocês vão entender um pouco melhor o impacto de um açude desse para a população. Mas essa barragem ela foi construída sobre uma cidade, né? Vocês imaginem, né? Vocês morarem numa cidade e, certo dia, o Estado, né, através de seus órgãos, chega e diz: olha, nós vamos inundar a sua cidade, destruir, e a gente vai fazer uma cópia dela aqui do ladinho, né? Então, essa é a cidade de Jaguaribara, para dar lugar a um açude que tem 6,7 bilhões de metros cúbicos de água. Hoje tem cerca de 1,5 bilhão de metros cúbicos de água. Custou, né, segundo os dados oficiais, cerca de 600 milhões de reais. Qual o destino dessa água? Essa é a grande questão, né? A quem vai servir essa água? Bom, essa água ela tem um destino muito claro, né? Aí está o açude Castanhão, e este é o canal da integração, o eixão das águas, né, que leva água a 256 quilômetros até o complexo industrial, que está lá acima, né, leva do Castanhão, está aí abaixo, que é aquele açude que eu mostrei anterior, né, através desse canal, que custou 1,5 bilhão de reais, para atender ao agrohidronegócio da região do Vale do Jaguaribe, a região metropolitana de Fortaleza e o complexo agroindustrial e portuário Pecém. E abastece também a população de Fortaleza. Enquanto isso, no vídeo vocês vão ver que a população do Vale do Jaguaribe passa do ladinho do canal e não tem acesso à água. Essa é uma barragem, né, uma barragem Figueiredo, que está sendo construída, né, e já tem 10 anos que as comunidades, as famílias, né, que formavam algumas comunidades onde deu lugar ao açude, tinha 10 anos que elas estavam sem água e sem energia, né? Depois de muitas e muitas lutas, conseguiram umas casas para morar, mas sem água e sem energia, né? Então, o Denox chega, desestrutura completamente o modo de vida das famílias camponesas. Dizem, o recado é o seguinte: a partir de hoje, vocês não podem mais produzir. Enquanto isso, as famílias passam 10 anos esperando que o Denox resolvam as questões da desapropriação, pagamento de indenizações. Diversas famílias não receberam indenização até hoje. E aí tem uma fala, né, de uma líder comunitária, que diz que hoje, né, em 2013, do jornal Povo, estamos sem energia, sem água e sem terra para produzir. Enquanto isso, o discurso oficial é muito diferente, né? Então, tem uma fala aí, naquela época, o ministro Fernando Bezerra, do Ministério da Integração, que dizia que o compromisso da presidente Dilma Rousseff era dar agilidade nas ações contra a seca, como foi colocado, não é de convivência, mas contra a seca. E, mais abaixo, ele fala que a obra ela tem o papel de expandir a fronteira da agricultura irrigada. É uma obra com capacidade também de 520 milhões de metros cúbicos de água, custou 140 milhões de reais. E aí tem uma fala deles dizendo que vai levar água para 100 mil cearenses, né? 100 mil cearenses, que a gente sabe que não é bem isso. Bom, dentre outros. Pode passar. Também, aí, essa obra tem ali, trouxe só para vocês verem que, além de todas essas problemáticas, né, como ela se configura enquanto indústria da seca, né? A barragem Figueiredo aí soma rombo de 3,5 milhões de reais, né, denunciado aí como possível corrupção. Isso é só para a gente mostrar um dos elementos, e aí na inauguração abaixo tinha toda uma mobilização lá já contra os agrotóxicos, né, da campanha. Você sabe que é uma área que vai dar condição para
o agronegócio. E, por fim, né, para fechar o cenário de negação de direitos, tem aí o Cinturão das Águas do Ceará, SAC, né, que está previsto concluir esse ano, investimento de 1,5 bilhão, mais 1,5 bilhão de reais, né, com extensão de 108 quilômetros de extensão. E aí tem uma fala do próprio Ministério que diz que esse primeiro texto, né, o objetivo dele é levar água do reservatório Jati no eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco para toda a região do Cariri, Ceará, passando pelo rio, afluente do Jaguaribe, enfim. Ou seja, esse é o que encerra, né, aí o processo de integração dessas águas também com o... Bom, coloquei essa imagem porque é uma expressão um pouco do povo do sertão, né, dos nordestinos. Inclusive, é uma imagem do MST. Né? Alguém precisa avisar isso para o Stedley. Né? Bom, passando. Bom, aí a política, né, da irrigação. Bem rapidinho, a política de irrigação ela tem hoje claramente uma orientação do Banco Mundial, que é quem financia parte dessas obras. Né? O próprio Banco Mundial diz que o custo, né, da irrigação pública no semiárido foi de 2 bilhões de reais nos últimos anos, né, de 200 mil hectares irrigadas. E ele, claro, também financia, e, como diz no Ceará, quem paga a banda escolhe a música. Então, é isso. O Banco Mundial financia, e tem nos documentos, 2004, tem um documento que ele faz toda uma análise, e, claramente, ele diz que a orientação é para o agronegócio, não é para a produção de alimentos, né, de agricultura familiar. Bom, pode passar. Bom, a gente vai falar mais dos perímetros do Nordeste, né, que são 38 ao todo, e vou falar mais especificamente aí desses perímetros que estão localizados no leste do estado do Ceará. Esse é o perímetro Morada Nova, uma das primeiras experiências públicas de irrigação pública do Ceará e do Brasil, na verdade. Era um perímetro que, inicialmente, incorporou um pouco de agricultura familiar, né, e de camponês, embora já quisesse mercantilizar. E, embora, desde a primeira fase, que é a década de 70, quando ele foi criado, já tivesse um caráter expropriatório, mas ainda resistia ali um formato de agricultura e de produção de alimentos. Tanto que esse perímetro, a atividade principal é a risicultura, né, até hoje, além de produção, de criação. Então, eu fiz recentemente um trabalho de campo, e aí tem, logo na entrada, essa faixa que diz, né, aí na entrada, a força do agricultor produzindo alimento para o povo brasileiro. Né? Lema do governo. Quando você vai conversar com os agricultores, né, lá do projeto, eles falam assim, olha, hoje, nosso grande problema é porque o Estado proíbe a gente. O Estado do Ceará, através de seus órgãos, estão proibindo os agricultores de produzir arroz. E diz que não pode produzir arroz porque consome muita água, né? Estamos numa crise, portanto, eles pagam para o agricultor não produzir. É claro que esse pagamento é inferior ao que eles, né, teriam plantando, assim como passa meses e meses sem ser pago. E um outro problema que eles diziam era em relação à questão da sujeição da renda que eles têm às indústrias de agrotóxicos. Ele disse que são eles que ficam com a renda, né, da produção. Bom, o próximo slide é sobre o perímetro de Jaguaruana, que trata da cassinicultura. Aí mesmo, é isso mesmo. É um outro perímetro lá do Baixo Jaguaribe, também da década de 70. Certo? Esse perímetro, ele produzia também alimentos, né? E agora ele está substituindo pela cassinicultura, que é a produção de camarão, que eu vou mostrar agora. Pode passar.
essa é a produção do camarão, né? De cativeiro. Esse é um viveiro. Aí, esse dado, especificamente, é lá do município de Jaguaruana, que fica nessa região. É extremamente consumidora de água e extremamente degradadora. E não oferta empregos. Então, se tem uma atividade que não tem justificativa, é esta, né? Eles proíbem, de um lado, o arroz e, do outro lado, estão substituindo pelo camarão, né? E é para mostrar a contradição. E só naquele município houve um aumento de 50 para 300 viveiros só do ano passado para cá, sendo que desses 300, quando a gente visitando o campo esse ano mesmo, eles falavam que dos 300 só tem 25 regularizados. Vocês imaginam o tamanho da degradação, né, que isso somente no município de Jaguaruana. E aí, né, segundo a Embrapa, né, que calculou o volume utilizado por essa atividade lá na região, que diz que as fazendas situadas, né, e tal, em 262 metros cúbicos, consomem por hectare, utilizando água doce, que implica em consumo anual de 58.874 metros cúbicos de água por hectare. Essa em relação à atividade somente da cassinicultura. Pode ir passando. Esse já foi um dado que eu já falei, pode passar. E o tabuleiro de Russas, um outro perímetro irrigado. Aí embaixo é a destruição das famílias, né, que eu já mencionei. Pode passar. Bom, e vou para a segunda etapa, e aqui eu vou ter que dar só me tem 10 minutos. Né? Bom, como não vai dar tempo eu apresentar o conjunto de problemáticas das implicações que são geradas pelo avanço do hidronegócio na região do Vale do Jaguaribe, então selecionei algumas, né, delas. Bom, mais perpassa por todas essas questões. Por exemplo, em relação à terra, desde violações de direitos, né, no momento da desapropriação, como o pagamento de indenizações injustas, a desconsideração do direito de posse, porque, por incrível que pareça, a maioria dos perímetros irrigados são implantados exatamente em áreas de poceiros, em pequenas propriedades. Então, totalmente uma contra-reforma agrária que estamos diante. Além da questão cultural, porque destrói comunidades camponesas e toda a relação que ela tem, né, a coisa do sagrado, que a professora Larissa estava falando, é completamente destruído, não é completamente, porque há um processo de resistência, o desmatamento, a contaminação e desequilíbrio ambiental, do ponto de vista ambiental, e da água eu vou apresentar de forma mais detalhada aí para vocês em relação à privatização e à contaminação da água, tanto superficial como subterrânea, né, em relação a esse avanço do agrohidronegócio. Além da precarização do trabalho e das intoxicações e óbito decorrente desse uso indiscriminado de agrotóxicos lá na região. É só um quadro mostrando o número de perímetros irrigados, 14 perímetros irrigados somente no Ceará. E aí tem um dado importante, que é mostrar que, de 100 mil hectares de terra, pouco mais de 100, que foi desapropriado, destruindo todas as comunidades, apenas a metade foi implantada. Né? E, mesmo assim, o PAC 2 hoje prevê a ampliação de mais 400 mil hectares de terras para a região Nordeste. Pode passar. Bom, e aí é a Chapada do Apodi, né? Eu fiz no meu trabalho de dissertação sobre essas questões lá, mas o que eu apresento aí não é somente das minhas pesquisas, é também das pesquisas realizadas em conjunto com o nosso grupo de pesquisa, em conjunto com o Movimento 21, que eu vou mais à frente dizer para vocês. Pode passar, é a área do perímetro. Esse dado é importante porque a gente observa que, com a chegada dos perímetros irrigados, alguns agricultores, né, de pequenas propriedades, quando eles são desapropriados, alguns deles retornam para os projetos. Né? E aí, na Chapada do Apodi, né, alguns deles, pouco mais de 20%, não entraram depois da desapropriação,
mas uma parte, né, cerca de 80%, entrou, retornou para o projeto, né, agora num formato de irrigante, né, de pequeno irrigante, que eles chamam, né, nas condições que vocês podem imaginar, né, impondo todo um modo de produzir, etc. Bom, pouco tempo depois, analisando, observou-se, né, que isso é um pouco das resultados da minha pesquisa, como falei, que 81% desses agricultores eles tinham sido expulsos do projeto, né? E aí é um dado, né, complicado, mas que mostra o quê? A dominação que vem acontecendo. E quem é que assume esse lugar? Né? Quem assume o lugar? Pode passar. Em função disso, dessa expulsão, houve uma organização dos agricultores, formaram uma associação que foi presidida por Zé Maria do Tomé. E essa associação denunciou no Ministério Público Federal o problema da expulsão deles, né, do perímetro, e o Ministério Público exigiu que a Justiça fizesse um levantamento fundiário. Após o DENOX fazer o levantamento fundiário, esses dados, eu sistematizei dos dados do DENOX, percebeu que de 10 mil hectares que estavam em funcionamento no projeto, 4 mil hectares era ilegal, né, que o próprio DENOX coloca como invadidas. Então, eu fui fazer umas continhas lá, peguei áreas acima de 100 hectares, pode passar, acima de 100 hectares, e dos 4 mil hectares invadidos, metade, 50%, estava nas mãos apenas dessas 4 empresas, sendo 2 multinacionais e 2, né, nível nacional. Então, a dominação da terra ela está clara, né? Por isso, acontece uma expulsão das famílias, o agrohidronegócio passa a ocupar essas áreas e daí vem um conjunto de outros impactos. É um mapinha aí que mostra como o agronegócio vai convivendo com as comunidades. Vocês imaginam que tudo isso em verde são comunidades que ainda permanecem e esses em vermelhos são empresas do agrohidronegócio. Então, aquela coisa de passar o aviãozinho, quando vem, passa banhando as casas, as comunidades, né? E esse mês passado, uma agricultora lá da comunidade do Tomé, ela dizia que, quando o avião passava, parecia que estava nevando, né? A comunidade, ela dizia, eu digo isso porque, na minha própria casa, no meu quintal, tinha 150 galinhas e, numa tarde inteira, só numa tarde, morreram 80 galinhas, por conta disso, dessa pulverização que passava nevando na comunidade de Veneno. Bom, eu sou um dado da professora Larissa, acho que ela já apresentou outros aí, era só mostrando como o Ceará vem ampliando, pode passar, e teve toda uma luta, né? O Zé Maria do Tomé, esse que está aí, ele foi assassinado em 2010, dia 21 de abril de 2010. Ele denunciava tanto a questão fundiária, da ilegalidade, grilagem e tudo mais, além da problemática dos agrotóxicos. Então, ele foi assassinado com mais de 20 tiros, e, por conta disso, é que se formou o Movimento 21, porque 21 foi o dia que ele foi assassinado. Eu mostro já para vocês, diante do tempo que tenho. Só para eu falar um dado ali importante. Tem uma questão que é muito debatida, que é em relação ao número de agrotóxicos, a intensidade de agrotóxicos. Muitos dizem, mas é uma área pequena. Imagina, 10 mil hectares, como assim? A área da soja é gigante, isso aí deve ser irrelevante. Mas, veja bem, existe uma concentração, né? A própria professora Raquel Rigoto, né, que coordena lá o Núcleo Tramas, que trabalha com a gente, né, ela fala muito isso, que a intensidade é muito grande, concentrada do uso de agrotóxicos ali. E aí, na audiência pública, recentemente, o professor Diego mostrava lá esse dado, que dizia que, segundo alguns estudos recentes, lá já foram encontrados mais de 201 tipos de agrotóxicos e 151 princípios ativos, né, utilizados na região do Baixo Jaguaribe. Então, existe uma concentração e existe um número muito grande de diferentes agrotóxicos. Pode passar. Bom, isso reflete
diretamente em relação à questão da contaminação da água para o consumo. Aí é uma... Pode passar, clicando. Pronto. É só para mostrar para vocês que, no perímetro irrigado, aí é um canal lá do Jaguarapodi, e essa parte que tem esses peixes mortos é exatamente a última piscina do canal, que simplesmente o sistema de abastecimento de água, né, esgoto lá de Limoeiro, capta a água e vende para a comunidade, só que a água contaminada por agrotóxicos. Isso já foi, né, aí identificado, pode passar. O Grupo Tramas, né, fez um estudo e mostra que, em 24 amostras de água, todos mostraram indícios lá de contaminantes, de agrotóxicos. E essa é uma fala do Zé Maria, do Tomé, lá com a pessoa do Ministério Público, que tinha ido lá, ver que ele dizia assim: nós bebemos a água do perímetro irrigado, uma água que não foi feita para o consumo humano. Ela tem um percurso de 14 quilômetros de canal de céu aberto, se arrastando de lá para cá, trazendo cachorro morto, veneno que jogam, avião pulverizando, caindo veneno dentro. Nós estamos bebendo água da última piscina, que tudo só vem para a final, e a adutora toda de ferro, toda sucateada. Bom, aí é o que reflete um processo desse, né, de uma política pública em que também os próprios órgãos locais captam uma água para abastecer cerca de 4 comunidades. Pode passar. Bom, aí eu vou passar rapidinho, não vou mostrar, mas é só para mostrar para vocês os dados, né, da professora Raquel Rigoto, que mostra das diversas análises, né, em todos esses locais, na torneira, lá da comunidade Santa Fé, na água do canal, todas essas análises apontam esse tipo de agrotóxicos, que, em geral, são usados nesse tipo de cultura. Abacaxi, melão, banana, que são exatamente as culturas das multinacionais que estão lá instaladas. Pode passar. Ok. Bom, e já tentando finalizar, tem um outro problema, que é a questão da privatização e da contaminação da água do próprio aquífero. Né? Lá, esse aquífero, essa parte que está circulada de vermelho, é a parte do Ceará, e o restante vai em direção ao Rio Grande do Norte. Pode passar. Então, em relação à privatização, o que é que a gente observa? Teve um estudo da COGÉ, em 2009, que mostrava que 10 mil hectares lá da região eram, né, destinadas apenas à irrigação via água subterrânea. E dessas 10 mil hectares de terra, nos 2 municípios que pertencem lá ao perímetro irrigado, tinha também aí cerca de 6 mil hectares, né, com 244 poços, sendo que 165 era para irrigação. Bom, como é que a gente observa essa problemática da privatização? Só uma empresa multinacional, chamada Del Monte, no município de Quixeré, ela sozinha tinha 44 poços, e sem nenhum monitoramento, sozinha. Então, quando ele fez o estudo do balanço hídrico, percebeu que tinha 4 milhões de metros cúbicos de déficit hídrico, né, isso no ano de 2009. Hoje, a gente tem uma condição certamente muito pior. Pode passar. Bom, além disso, né, foi feito as análises, né, nesse mesmo ano, 2009, e todos esses pontinhos amarelos aí são agrotóxicos encontrados mesmo na água subterrânea, que é uma água que, em tese, serviria para as futuras gerações. Né? Aí é o resultado da análise da COGÉ, lá do aquífero. Pode passar, pode passar. E era só mostrando um pouco do emprego precarizado, não vai dar mais tempo. Bom, aí era só ir mostrando que, apesar de todos esses problemas, o governo do Estado insiste nessa política, né? Essa política que atende exclusivamente a interesses políticos e econômicos, enquanto que a população,
né, aqueles que, de fato, produzem alimentos para esse país, eles ficam completamente, né, fora desse acesso. E aí está previsto mais 6,9 bilhões de reais no PAC 2 para expandir 400 mil hectares de área irrigada no Nordeste. Pode passar. Agora sim, estou finalizando. Tá? Bom, diante de tudo isso, né, o que fazer diante de tudo isso, de todas essas problemáticas, quais são os processos de resistências, de luta por reapropriação do território? Bom, uma das questões, né, que vem sendo pensadas lá na região e que foi construída é exatamente a formação do que a gente chama de um movimento e uma rede política, ao mesmo tempo, que se chama Movimento 21. É formado pela Universidade Estadual do Ceará, por meio da Fafidam, pela UFC, via Tramas UFC, coordenado pela professora Raquel Rigoto, entidades do Conluta, né, que é uma central sindical, entidades também vinculadas aos movimentos sociais, e a Igreja, a Caritas Diocesana também participa. Bom, é uma espécie de unificação das lutas que está sendo construído lá. E eu, ontem, escutando a mesa, eu fiquei feliz de saber que, de alguma forma, a gente já está plantando essa sementinha e que já tem rendido alguns frutos. Né? E aí eu quero só trazer para vocês, assim, como, num caráter mais propositivo, um pouco dessas experiências, né, até para a gente discutir, debatendo de que medida a gente pode também pensando. Então, uma das questões que a gente vem trabalhando, algumas estratégias, é a própria visibilidade, o desocultamento das problemáticas, né, a nível nacional e internacional. Então, hoje eu estou aqui fazendo isso também, né? Também que é a gente trazer, levar para os diversos lugares, mostrar a problemática que normalmente é ocultada pelo Estado. E a gente já teve, né, uma repercussão tanto a nível nacional como internacional de diversas matérias que a gente faz denunciando todos esses problemas. Né? A Carta Capital já fez 2 artigos. Recentemente saiu uma reportagem da revista Reuters, né, que é norte-americana. Conexão Repórter fez um documentário, uma reportagem inteira. A própria Rede Globo, enfim. Né? Tanto a mídia alternativa como a hegemônica, porque a gente, né, precisa furar, né, esse cerco e tentar mostrar todas essas problemáticas. E o Sereste Zé Maria do Tomé, rural, é um centro de referência em saúde do trabalhador, é o único do Brasil que vai ter o nome Seresta, ao invés de Sereste, porque ele foi, nós participamos do processo, ele não está ainda em funcionamento, infelizmente, mas ele envolve o ar, porque é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador e Ambiente, porque nós não abríamos mão disso em função de entender que o processo é amplo, os impactos são amplos, e os profissionais da área de saúde precisam entender que a saúde ela envolve todo esse modelo de produção que está aí. Então, por isso, ele se chama Seresta. Também um projeto de abastecimento de água. A FUNASA resolveu financiar, com 12 milhões de reais, um sistema de abastecimento para as comunidades que antes tinham que beber água envenenada. Então, está em processo de construção lá esse sistema de abastecimento. E, por fim, o acampamento Zé Maria do Tomé, que representa uma luta por reapropriação do território e tem o interesse de produzir agricultura de modo agroecológico, que está exatamente na área do perímetro irrigado, que deveria ser destinada às empresas. Então, foi mais ou menos assim, as empresas veio, se instalou na área dos agricultores. Os agricultores foram lá e se instalaram na área do agronegócio. E estão lá, bateram o pé, mais de 1.000 famílias, e permanece, não essa quantidade. Né? Hoje fez um ano o acampamento e conseguiram 1.700 hectares de terra, né? Via Ministério da Integração e via Ministério do MDA. Né? Bom, finalizo também falando aí da luta que está tendo. Né? Houve uma audiência agora
em abril, né, sobre a lei contra a pulverização aérea. Teve um debate na Câmara lá dos deputados e contra a isenção fiscal. O Estado do Ceará hoje tem 100% dá 100% de isenção fiscal aos agrotóxicos, ou seja, ele incentiva o uso indiscriminado de agrotóxicos. Pronto, eu sei que meu tempo já acabou. Esse aí é para encerrar, e é o do acampamento, né? Só uma foto para vocês conhecerem. Aí foi algumas das visitas, a gente foi lá, apresentou o dossiê, que hoje eu não tive tempo aqui de apresentar o dossiê, mas ele está, parte do dossiê está online, né? Aí é o acampamento, é o lugarzinho dessa última etapa, que era para ser para as empresas. O acampamento, os 1.700 é exatamente essa área amarela e verde. Toda essa área vai ser destinada à agricultura familiar, de base agroecológica, e aí está em curso um processo, né? Está sendo pensado um projeto. Esse já é lá no acampamento. Foi um curso de agroecologia, eles estão começando a fazer algumas plantações por lá. Aí foi da audiência, né, recente. Pode passar. Pode passar. E eu queria terminar mesmo com essa fala que não é muito positiva, que diz: somos explorados pelos grandes empresários, que tiram os couros dos pobres, ficam mais ricos e depois levam a fortuna, deixando a chapada desmatada, seca e pobre, cada vez mais pobre. Que é um depoimento, né, de uma agricultora mostrando o significado para eles do que é o avanço dessa política de irrigação, o avanço do agrohidronegócio naquela região. E essa foto é a foto do filho do Zé Maria do Tomé, plantando aí, tendo uma relação direta com a terra e com a plantinha, para a gente não perder também a esperança, dizer que todos esses processos de resistência é uma luta pela vida, né? É uma luta por uma relação, né, de sociabilidade diferenciada do que a gente tem hoje. E que a gente precisa se articular cada vez mais. A gente precisa, acho que é fundamental. E não é uma articulação que se dê apenas no sentido da gente pensar a substituição de uma ditadura do capitalismo por um outro tipo de ditadura. Não é isso. Eu penso que nós precisamos construir algo diferenciado do que temos, né? Que tenha uma perspectiva mais horizontal, que respeite, né, os saberes populares, que respeite a natureza, e, com isso, a gente possa, né, ter a segurança que nossos filhos possam, e nossos netos possam ter um mundo melhor para viver. Bom, obrigada, gente.